Bula de canonização de São Benedito. Tradução para o português efetuada por Eugênia Nardelli Pelizari e Maria Márcia Rabelo Nascimento. Estamos levando aos devotos de São Benedito um trabalho feito com dedicação e esmero. A tradução do texto oficial da Bula de Canonização de São Benedito. No ano de 1807, nossa Igreja, após acurada pesquisa, apresenta ao mundo um homem capaz de ser colocado no rol dos santos. Que bênção! Quanta alegria! Esse texto, de difícil tradução, visto ter sido escrito em italiano antigo, foi carinhosamente tratado por duas mulheres que se dispuseram à tarefa generosamente e nos possibilitam uma obra que enriquece nossa cultura e, mais ainda, auxilia nossa fé. No texto, notamos o cuidado que a Santa Igreja tem em canonizar um de seus filhos. Quase 300 anos se passaram desde a sua morte. O processo da sua canonização atravessou os séculos e vários papas tiveram em suas mãos esta possibilidade. Coube ao Papa Pio VII fazer o fechamento e anunciar ao mundo esta certeza. São Benedito, o Negro, pode ser chamado de santo e ser reverenciado como modelo de vida para todos os seres humanos. Negro pobre e filho de escravos, bendito, bendito, a humildade e sua força na terra, o santo, bendito, seus milagres dão conta da fé que emanava do frade cristão, que invocando a Virgem Maria alcançava toda a proteção. No trabalho ou na oração, entregou-se com todo fervor, caridoso, obediente e confiante, é o santo da devoção. Santo, Santo, rogai por nós, ó Senhor. Santo, Santo. Decreto da Sagrada Congregação dos Ritos sobre a heroicidade das virtudes do servo de Deus, Frei Benedito de San Fratello. A fonte da sabedoria, o Verbo do Pai, Jesus Cristo, não discrimina entre judeu e grego, entre escravos e livres, mas satisfaz todo desejo de bem. E escolhendo isto, que o mundo considera abjeto, levanta o pobre para colocá-lo entre os grandes de seu povo. Eis que, segundo o desejo da própria vontade, escolhe um homem, segundo o próprio coração. Isto é,
o beato Benedito de San Fratello, um dos mais desprezáveis e mais excluído dos homens, posto no mundo de pai e mãe negros, de condição de escravos. Deus o enriqueceu de todo bem sobrenatural, tanto grande quanto insignificantes eram seus dotes naturais. Este homem de Deus, sendo dotado de todo tipo de virtude e ornado de modo surpreendente de excelsos carismas, era tanta durante a sua vida a estima geral que o circundava, a ponto de ser considerado um campeão de santidade particularmente excelsa. Mesmo colocado na categoria dos irmãos conversos, foi nomeado superior no cenóbio palermitano, por ele escolhido para ali instaurar a reforma, e foi honrado depois da morte pelo público culto eclesial, pelo indulto sufragado, pelo testemunho dos milagres. Instruídos processos judiciários sobre aquelas virtudes heróicas, e em particular sobre seus milagres, sobre os indultos referentes à veneração pública, após a confirmação, em data de 11 de maio de 1743, dos supra-ditos processos, foi estabelecida, como de costume, a discussão sobre as virtudes heróicas do mesmo Benedito, na congregação ordinária, sem intervenção pela dispensa apostólica, com o voto dos consultores. Isto após ter sido ouvido o procurador da fé, o reverendíssimo padre Domênico de San Pietro, o qual expôs o parecer dele, seja a viva voz e por escrito. A Sagrada Congregação supracitada, tendo constatado que os testemunhos diretos, caso raríssimo, não eram por nada exigidas, enquanto as virtudes heróicas do servo de Deus, segundo a relação do eminentíssimo e reverendíssimo cardeal ponente, foi proposta a dúvida. Consta-se que tenham sido heróicas virtudes teologais, fé, esperança e caridade em relação a Deus e ao próximo, e as virtudes cardeais, prudência, temperança, justiça, fortaleza e as virtudes a elas inerentes relacionadas, no caso e nas consequências dele sentenciou, que se deveria responder no texto afirmativamente. Assim que se pôde proceder ao exame de 2 milagres, se o Santo Padre o achar oportuno. 16 de março de 1776. Após ter feito a relação, Sua Santidade, o Papa, por mim subscrito, secretário da predita congregação, Sua Santidade benignamente aprovou. 17 de abril de 1776. Assinam o cardeal prefeito da Congregação dos Ritos, Merefusco, e o secretário da Congregação dos Ritos, Dom Galo. Tocando que tão bonito.
ancestral. Benedito, amigo de Deus, o homem de quem? Benedito, redenção. Benedito, o homem de quem? Benedito, redenção. Benedito, conta a história que o santo pretinho trazia bondade no coração. Era iluminado, cuidava dos pobres, andava descalço, dormia no chão. O homem de quem? Benedito, redenção. Benedito, o homem de quem? Benedito, redenção. Benedito, São Benedito levava a comida do convento aos pobres. Sobre a sobra do burel, o superior do convento pergunta: responde seu irmão Benedito. A apresentação da bula de canonização de São Benedito de San Fratello. Entre os documentos, apresentou também a bula de canonização promulgada pelo Sumo Pontífice Pio VII, no dia 23 de junho de 1807. Publico-a para que o leitor possa tomar consciência quanto à Igreja Católica, no declarar santa uma criatura humana, seja escrupulosa no examinar os méritos, as virtudes e os milagres realizados por intercessão do servo de Deus. Outro motivo para que cada um possa encontrar a documentação oficial de quanto tenho escrito, a fim de que a bula papal é a síntese da mesma vida de São Benedito de San Fratello. Última razão, porém não secundária, é o constatar que a mesma bula, embora sendo um documento oficial, não resolve alguns pontos incertos da vida de São Benedito. Eis alguns exemplos. Primeiro, define Benedito da estirpe dos etíopes, mesmo não se está seguro se ele fosse verdadeiramente oriundo, descendente da Etiópia, pois não sabemos como e por quem foram feitos escravos os pais de São Benedito. Segundo, permanece inalterada a certeza do ano do nascimento e quantos anos viveu São Benedito. Realmente, entre os parágrafos da bula, afirma-se que São Benedito nasceu lá pelos anos de 1524. No parágrafo 12, declara-se que morreu no ano de 1589, com a idade de 63 anos. Observa-se, se Benedito morreu em 1589 e tinha 63 anos, deduz-se que ele tenha nascido em 1526 e não em 1524. Caso contrário, deve-se dizer que morreu com a idade de 65 anos e não aos 63 anos. Terceiro, finalmente, lendo a bula papal, nota-se que para a canonização de São Benedito decorreram 218 anos, sendo São Benedito morto em 1589 e canonizado em 1807. Nota: estas observações deveriam empenhar os estudiosos em laboriosas pesquisas, que infelizmente não me foi possível pelo pouco tempo disponível, querendo dar à imprensa a presente biografia pela ocasião do 4º centenário da morte de São Benedito de San Fratello.
Bula de canonização. Pio, bispo, servos dos servos de Deus, a perpétua memória. João, apóstolo e evangelista, em seu livro Apocalipse, após ter contemplado a cidade santa, a nova Jerusalém, viu nela uma grande multidão, cujo cálculo era impossível, de todas as gentes, povos e línguas, de pé diante do trono de Deus e na presença do Cordeiro. Em vista desta constatação, aparece a maravilhosa bondade de Deus e nosso Salvador, o qual, querendo que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, chama todos à fé, não excluindo ninguém, e, dada a sua imparcialidade, acolhe todos os que se lhe apresentam, qualquer que seja a procedência deles, acumulando de todos os dons os que o invocam. O divino menino, nascido em Belém, quis manifestar-se a todas as gentes e povos e ser adorado por eles. Logo, tendo havido a promessa do Pai Eterno, que teria recebido em herança todos os povos e o domínio de toda a terra, enviou os apóstolos a pregar o Evangelho a cada criatura. Decidiu que Paulo, por meio de um extraordinário chamado, se tornasse apóstolo e doutor dos pagãos, a fim que suas ofertas fossem agradáveis e tornadas santas no Espírito Santo. A origem do bem-aventurado. Daquela multidão de homens justos, em verdade, Deus escolheu alguns e restituiu, circundado pelo extraordinário fulgor, pela mesma santidade, ao qual reúne aos princípios de seu povo no céu e as coloca sobre um candelabro, para fazer difundir a sua luz sobre aqueles que estão na casa e que ainda, exercitando a milícia deles na Jerusalém terrestre, para incitá-los, com o próprio exemplo, a intrapender o difícil caminho da virtude e para ajudá-los com seu patrocínio. Da mesma estirpe dos etíopes, dos quais nasceu aquele poderoso eunuco da rainha dos etíopes, Candace, que, como transmitem os Atos dos Apóstolos, foi batizado pelo apóstolo Felipe, por causa de um extraordinário prodígio, tomou sua origem o bem-aventurado Benedito de São Filadélfio, hoje São Fratello. Deus e Senhor derramou com tanta abundância as riquezas de sua bondade, que acumulou de excelsas virtudes e de celestes carismas em todos os dias de sua santa vida. Foi objeto de admiração por todos os exemplos. Foi também claro, de um modo maravilhoso, em suas relações, que Deus se opôs aos soberbos, mas concedeu sua graça aos humildes. Deus escolheu os fracos do mundo para confundir os fortes. Elevou ao cume da perfeição e da santidade Benedito, ainda que de humilde e desprezada condição. A ele
rude e analfabeto, infundiu a ciência dos santos e tanto adornou os celestes dons que ele procurava evitar com todo cuidado os homens e os louvores dos homens. Mas a fama de sua santidade difundiu-se entre os povos e nações. Fama da sua santidade. Como, em verdade, sua vida distinguiu-se pelas extraordinárias virtudes e mérito, assim, uma vez morto, refulgiu pelos muitos prodígios e por todos aqueles sinais de demonstrar claramente de ter sido acolhido no céu com os santos do Senhor e de ter recebido a eterna recompensa. Aconteceu então que Deus se dignou de manifestar a todos a santidade e a glória de Benedito, por meio de milagres obtidos com a sua intercessão, e que seu culto foi praticado em sua forma oficial em diversas localidades. Pois bem, só Deus, na sua bondade e misericórdia, realiza grandes milagres, por ser sempre mais glorificado nos seus santos. Cumprido, já de tempo, a prova, seu culto popular, que lhe foi atribuído pelo esplendor de suas virtudes e sua veracidade dos milagres, tendo-se tudo realizado, como é prescrito pelas regras das constituições apostólicas. Nós, adeptos da Igreja Católica, não pelos méritos pessoais, mas pela misericórdia de Deus, dedicando todos os nossos esforços e os nossos cuidados, sobretudo na promoção do culto divino e no crescimento da piedade dos fiéis, com o poder que nos vem da plenitude da vossa autoridade apostólica, decretamos de conferir ao bem-aventurado Benedito as honras próprias da veneração, confiando em Deus, com firme esperança, que aquele que já está seguro de sua salvação se preocupe com solicitude também da nossa, rogando a divina clemência de fazer convergir todos os povos em um só, e para fazer saber a todas as gentes que não existe outro Deus além do nosso. Vida e costume. Na cidade de San Fratello, diocese de Messina, na Sicília, no ano 1524, nasce Benedito, comumente chamado o Moreno, por sua origem e pela cor escura de sua pele, justamente por ter pais etíopes de estirpe e escravos de um homem rico. Todavia, católicos e dignos de consideração por sua extraordinária piedade. Os patrões tinham prometido de dar a liberdade ao primeiro filho. Por isso, quando deles nasce o primeiro filho, Benedito, este tornou-se livre desde o nascimento. Também educado santamente, fornecido de índole simples desde criança, conseguiu mostrar qual e quão grande homem teria sido com o tempo. Por nada atraído pelos divertimentos jovens, aspirava na sua alma só o culto à piedade, dedicados, sobretudo, ao culto da Virgem Mãe de Deus.
Apenas possível pela idade, frequentemente se aproximava da mesa eucarística e contemporaneamente começou a atormentar o seu corpo com jejuns, cilícios e flagelos. Com 20 anos, abraçou um modo mais austero de viver e, por impulso divino, foi chamado a seguir a vida solitária de Girolamo Lanza, um homem nobre e piedoso. Este, já seguidor da regra de São Francisco, obtém facilidades da sé apostólica, com outros companheiros animados com o mesmo propósito de guardar como quarto voto aquele do alimento quaresmal, de 3 dias de jejum da semana e de seguir a vida de eremita. Benedito vendeu os bois dos quais tirava seu sustento e, distribuindo o arrecadado entre os pobres, abraçou aquele teor de vida. A profissão dos votos emitidos com autorização da sé apostólica e das abstinências aplicadas no eremo. Benedito, acolhido sobre a disciplina do mesmo frei Girolamo, no eremitério de Santa Dominga, junto a Carônia, que dista da cidade de San Fratello 4 ou 5 milhas, passando o período da prova, pronuncia os votos solenes, tendo recebido a faculdade da sé apostólica. Naquela condição de vida, fez em modo de cultivar todas as virtudes, assim que em breve tempo pareceu que fosse um expert nesse trabalho complicado e que mesmo tivesse superado todos aqueles que se dedicava a essa disciplina. Observava os jejuns cotidianos com tanto escrúpulos que, abstendo do vinho, comia só uma vez ao dia aquele tanto de pão e legumes que lhes consentia, de algum modo, permanecer em vida, mas não de afastar a fome. Acrescentou indescritíveis tormentos físicos, com cruéis flagelações e cruéis cilícios. Dormia pouco, estirado no chão. Era tão dedicado à meditação das coisas divinas que transcorria em oração quase todos os dias e as noites. Quando começou a ser notada a virtude destes eremitas, e sobretudo de Benedito, ao qual o próprio Deus tornava manifesta a santidade com diversos prodígios, todos iam com maior frequência ao eremitério. Para evitar a multidão, os aglomeramentos dos homens fiéis, que ora se refugiavam a Mancusa em esconderijos seguros, ora no Rudimonte Pelegrino, perto de Palermo. Outras vezes, construíam pequenos tugúrios, agrestes em outras localidades remotas. Em todos os lugares aumentava a fama da santidade, na qual Benedito distinguia-se não somente entre os estrangeiros, mas também entre os confrades, os quais, após a morte do frei Girolamo Lanza, julgaram-no digno de sucedê-lo, mais que todos os outros. 17 anos, desde quando Benedito entrara no eremitério, e havia
iniciado conduzir uma vida perfeita em tudo, felizmente reinando Pio IV, nosso predecessor, ordenou que aqueles homens piedosos, deixada a vida eremita, desligados do quarto voto do alimento quaresmal e do jejum 3 vezes a semana, abraçassem qualquer uma das ordens aprovadas. Imediatamente, todos obedeceram, e Benedito pensava entrar na Sagrada Ordem dos Capuchinhos, mas, na Catedral de Palermo, enquanto rogava a Deus para mostrar-lhe o que deveria fazer, recebeu por 3 vezes o sinal celeste, pelo qual entendeu claramente ser chamado para a Sagrada Família dos Menores de São Francisco. A vida prática no convento. Logo foi acolhido no convento palermitano de Santa Maria de Jesus, entre os leigos daquela ordem. E não muito tempo depois, partiu para o convento de Santa Ana na Giuliana, por obediência, e ali permaneceu 3 anos, e levou uma vida solitária e oculta, a qual pouco se diferenciava da precedente maneira de vida. Chamado a Palermo, transcorreu o resto de sua vida, ainda que Benedito nunca tivesse mudado o modo de viver que se havia imposto, e tivesse ido do eremitério a uma cidade apinhada de gente, manteve até a morte aquela norma de vida que abraçou desde o início. Naturalmente, a alimentação sempre foi aquela quaresmal, muito parca, consistente em coisas pobres e frequentemente só de pão. Nunca se desfez do cilício agudo, que desde o início adotou. Tinha um módico repouso ao corpo e o mais das vezes no chão duro. Vestia uma túnica rude, flagelação constante, com chagas até sangrando, e por própria vontade até carne chagada em diversas partes do corpo. Rezava e meditava sempre, mesmo trabalhando ou viajando. Tomado pelo desejo à antiga vida eremética, sobretudo dedicado à meditação da paixão do Senhor Jesus, evitava, quando podia, a companhia dos homens. Falava raramente, somente de assuntos celestiais, sobre os quais se entretinha com tanto ardor e caridade, que às vezes era raptado em êxtase admirável. A pobreza evangélica, a obediência, a virginal pureza conservadas até o fim da vida. Rígido vivia da pureza, com toda a pessoa de profunda modéstia. A ninguém deixava beijar as mãos, pelo contrário, mantinha sempre cobertas debaixo da túnica e nunca deixava as descobertas. Conservou até o fim da vida a virgindade, flor da pureza, e por todos era chamado o anjo em carne. Observou com escrúpulos a pobreza evangélica, para a qual
exortava vivamente seus companheiros. Uma pequena sacola de palha, uma cruz traçada com carvão sobre a parede, uma ou duas imagens de papel da Virgem Maria, dos santos. Este era todo o mobiliário de sua cela. Nunca levava provisões quando ia a caminho e com firmeza negava os pequenos dons que lhe espontaneamente lhes ofereciam. Era tão completamente submisso à vontade de seus superiores que não fazia nada por iniciativa, mas tudo segundo a vontade deles, e a um sinal deles obedecia, com toda a solicitude, respeitando o voto de obediência. Interrompida a oração ou qualquer ocupação, apressava-se em atender a muitos homens de qualquer condição que frequentemente queriam pagá-lo. Na sua última doença, pela vontade do médico e superior, tomou com prazer os medicamentos, mesmo sabendo, por divina inspiração, que a nada lhe serviam. Paciente, dócil, tranquilo, em todas as circunstâncias da vida, a doença nunca lhes perturbou, nem os outros contratempos, nem as tentações do demônio, às quais era exposto. Assim estava preparado no seu ânimo para todos os escritos da vida e dirigia o seu olhar somente a Deus, em que depositava toda a sua esperança. Distinguiu-se de modo particular ao amor a Deus. Entre todas as outras virtudes, especialmente, reflete um Benedito num extraordinário amor a Deus, que não desejava nada a não ser considerar e contemplar coisas celestes, e com todo escrúpulo evitou qualquer ofensa a Deus, por menor que fosse. Frequentemente, quase todo dia, confessava e se comunicava. Longa era a preparação ao banquete divino, mais longo ainda era o agradecimento depois de tê-lo comungado. Tinha, assim, um ardente amor que frequentemente era circundado de uma luz celeste, iluminava toda a igreja e permanecia imóvel em êxtase. Disso deriva o seu fervor e amor ao próximo, para o qual desejava a salvação eterna e tratava de obtê-la, mortificando o seu corpo e pregando assiduamente. Com solicitude e sem dificuldade, recebia todos aqueles que iam até ele, para pedir-lhes conselhos, também quando estavam doentes. Também frequentemente visitava os presos e os enfermos, oferecendo-lhes todos os seus préstimos, com toda a caridade, fornecendo-lhe também qualquer ajuda e exortando-lhes a terem paciência e colocarem em Deus toda a esperança. Tinha a mesma disposição de alma e o mesmo zelo aos hóspedes, especialmente aos seus irmãos, aos quais oferecia todo o serviço. O amor
e a misericórdia, sem dúvida, revigoravam a abstinência de Benedito quando jejuava. Quando foi eleito superior do convento de Palermo, preocupava-se, sobretudo, que esse cargo não afastasse algum pobre. Sua sabedoria e sua virtude no cumprir prodígios. A esta maravilhosa perfeição e santidade de vida acrescentaram dons celestes. Em primeiro lugar, uma extraordinária sabedoria, infundida por Deus, por meio do qual Benedito, homem todavia analfabeto, era capaz de discutir com tanta exatidão o profundo mistério da fé e de interpretar com tanta propriedade as mais difíceis passagens dos textos sagrados, que era admirado até pelos maiores teólogos e irmãos. Acreditavam que não era ele quem estava a falar, mas o Espírito Santo, por meio dele. Vez ou outra, conseguiu escutar os segredos mais profundos do coração e frequentemente intuir o futuro, prevendo sua morte a pouca quantidade de pessoas que teriam vindo aos seus funerais. O servo do Senhor, já famoso pelos dons e milagres, enquanto estava no eremitério, muitos saravam rápidos de gravíssimas doenças e ficavam fortes na fé a partir do sinal da cruz e da unção com óleo da lâmpada acesa diante do altar da Virgem Maria, e eram a Deus recomendados. Socorrendo os famintos, não raramente fazia crescer quantidades de alimentos, fortalecido pela vontade de Deus, providenciava alimento aos seus irmãos do convento e multiplicava provisões. Sua humildade. Nenhuma maravilha, portanto, se Benedito fosse aceitadíssimo por todos, e que cada classe de homens, isto é, nobres, sábios, confrades, companheiros de conventos e os superiores do convento pedissem sua ajuda, o consultasse para conselhos importantes, se recomendassem as suas orações. Tanta era a confiança que inspirava seu comportamento. Por isso, sua fama de santidade difundia-se em todo lugar, até Nápoles, Roma, Espanha e Portugal. Com isso, porém, ele era amável e humilde de coração, o último entre todos os homens. Assim se considerava, e dizia ser um grande pecador. Procurava todas as ocasiões para ser desprezado pelos outros. Fugia das honras e dos louvor, e nitidamente o fazia entender, até que pudesse evitar os louvores dos homens, quanto ia visitar doentes ou a cumprir outra obra de caridade. Para isso, escolhia os caminhos mais escondidos. Na verdade, para ele não havia coisa mais agradável e alegre do que dedicar-se aos serviços mais humildes e abjetos do convento. E isso também quando foi nomeado superior
do convento de Palermo. A sua prudência e sua obediência. Os superiores dos frades menores da província da Sicília tinham, sem dúvida, tanta estima pelas virtudes de Benedito e, em modo especial, da sua prudência, que entre tantos outros homens honrados consideraram justo escolhê-lo guardião do convento de Palermo, onde a mais dura disciplina recentemente introduzida devia cada vez mais ser reforçada. Na verdade, ele aduziu como desculpa a sua incultura, sua humildíssima condição e tantos outros pretextos que lhe sugeriu a sua humildade. Mas não tendo obtido nada, obrigado pelo voto de obediência, submeteu-se em silêncio e com prontidão. Correspondeu plenamente aos desejos dos superiores e conduziu em breve tempo a uma bem mais rigorosa disciplina os frades que lhe foram confiados, ora com admoestações, ora com exemplos, outras vezes com doçura e mansidão nas palavras, mesmo diante de tantas faltas que deveriam ser punidas com proporção aos que fora cometido e das circunstâncias que foi cometido. A sua morte. Após transcorrer 3 anos como superior do convento, voltou à solidão. Por diversos anos, esforçou-se com maior vigor ainda de aumentar suas virtudes, até que, consciente por inspiração divina de seu iminente fim, suportou por 30 dias os gravíssimos sofrimentos do mal com ânimo sereno e bem disposto, sem nunca pedir algo de sua vontade e sem nunca recusar nada que lhe faziam tomar. Entretanto, esforçava-se de todos os modos para rezar, contemplar as coisas divinas e, de modo particular, os crudelíssimos tormentos sofridos por Cristo. Antes de receber a Eucaristia, com o cordão em volta do pescoço, pediu perdão a todos os confrades e, derramando lágrimas e também manifestando com palavras o fervor de sua fé e caridade, recolhido em seu ânimo, recebeu como viático o Santo Corpo de Cristo. Recebia a comunhão raptado em êxtase. O seu vulto refulgiu de admirável esplendor e exalou em suave perfume. Reanimado deste êxtase, juntou as mãos sobre o peito em forma de cruz, com os olhos voltados para o céu, repetindo com frequência os dulcíssimos nomes de Jesus e de Maria e as palavras dos salmos. Nas tuas mãos, ó Senhor, entrego a minha alma. Voou aos seios e nos braços de Deus, que somente amou em cada circunstância de sua vida, no dia 4 de abril de 1589, terça-feira de Páscoa, na idade de 63 anos. Súplicas feitas pelo rei do clero e do povo
para obter a custódia do corpo do venerável servo de Deus em lugar honorífico. Ainda que poucos, como ele havia predito, estivessem presentes ao seu funeral, todavia, no dia seguinte, tendo-se difundido entre o povo a notícia de sua morte, acorreu à igreja uma multidão de pessoas de todas as condições sociais, animadas por um sentimento de amor, e cada qual queria qualquer relíquia. Com dificuldades, conseguiu-se salvaguardar o corpo dele. Além disso, os benefícios e os prodígios que muitos haviam recebido de Deus pela intercessão de Benedito cresceram a fama de sua santidade. Antes, já profundamente respondida no coração de todos, a tal ponto que se divulgou não só na Europa, mas ainda nas terras mais distantes e até mesmo na América. Portanto, em 1592, em 4 de maio, o seu corpo foi desenterrado, com a licença do cardeal Matei, protetor da Sagrada Família dos Menores de São Francisco, e foi recolocado na sacristia. Pareceu então extraordinário o fato que o corpo, o qual por 3 anos havia ficado em úmido sepulcro apropriado, sem ter de maneira alguma embalsamado, se mantivesse íntegro e incorrupto, e que exalasse um suavíssimo odor, e que continuou por muito tempo. 2 anos depois, o mesmo cardeal Matei ordenou ao arcebispo de Palermo de que, segundo as leis, instruir o processo sobre as virtudes e milagres de Benedito, processo que se concluiu em 1 ano, pois que parecia que o mesmo Deus quisesse atestar a santidade do seu servo com numerosos prodígios, e porque foram apresentadas à Santa Sé Apostólica as instâncias de Felipe IV, rei da Espanha e das 2 Sicílias, e também de todo o clero e do povo de Palermo, a Congregação dos Sagrados Ritos concedeu que as sagradas relíquias de Benedito fossem transladadas na igreja e recolocadas num loco de respeito elevados da terra. Esta ordem foi executada no ano de 1611, em 13 de outubro, pelo cardeal Gianettino Doria, que era arcebispo de Palermo. A beatificação do servo de Deus. Visto que se reuniram muitíssimos outros testemunhos de culto popular e de honras tributadas, e tinham sido afixadas ao sepulcro tabuletas votivas, e sobre os altares foram postas suas imagens, foi instituído um novo processo com ordinária autoridade no ano de 1620, e depois mais 2 outras com autoridade apostólica, uma de Palermo em 1625 e outra na cidade de São Filadélfio
no ano sucessivo. Nestes processos foram reunidas todas as provas das quais resultavam as virtudes e os milagres do servo de Deus. No entanto, o nosso predecessor, Urbano VIII, felizmente reinante, emanou novos decretos a respeito destes processos, mas foram mal interpretados e o processo do Beato Benedito foi interrompido, até que no ano de 1713 foi concedida a faculdade de retomá-lo pela vontade de Clemente XI, de santa memória, nosso predecessor. Assim dado livre curso, seja em Palermo como em Roma, os atos apostólicos com o respeito ao culto que o povo tributava a São Benedito, examinada por 2 vezes a questão na congregação dos santos ritos, finalmente, em 10 de maio de 1743, foi emanado o decreto, se estava assegurados sobre o culto tributado a Benedito e que era observada a exceção decretada pelo Santo Padre, o Papa Urbano XIII, de recente memória. A tal juízo foi expresso o consenso do nosso predecessor Bento XIV, de recente memória, consenso prestado em 15 de maio de 1743. Este, pouco tempo depois, deu a faculdade de recitar o ofício do Beato à Sagrada Família dos Menores de São Francisco e a todo o clero da Diocese de Palermo e da cidade de São Fratello. Deu também a faculdade de celebrar a missa do comum confessor, não pontífice, com a oração própria de recente aprovação. Além disso, Clemente XIII, nosso predecessor, concedeu a todos a recitação das leituras próprias para o segundo noturno. Instrução do processo para poder incluí-lo no rol dos santos. Para poder inscrever o Beato Benedito no número dos santos, segundo a oportuna disposição da Santa Igreja Romana, foi estabelecido o exame das suas virtudes, segundo o disposto das relações da autoridade ordinária e apostólica, nas quais foram referidas as suas santas ações. Depois de ponderar bem a questão de congregação dos sagrados ritos, pronunciou-se declarando que as virtudes do Beato resultaram verdadeiras e em tudo heróicas. Este decreto foi confirmado com a autoridade apostólica do Papa Pio VI, de saudosa memória, nosso imediato predecessor, em 15 de abril de 1777. Permanecia a questão dos milagres. Pelos juízos dos candidatos que presidiram sagrados ritos, foram apresentados 4 milagres que diziam ser realizados por Deus pela intercessão do bem-aventurado Benedito. Depois,
que, pela congregação dos sagrados ritos, foram concedidos que se lhe atribuísse um culto público. Desses 4 milagres, somente 2, não se pedia mais, foram cuidadosamente esmiuçados na reunião geral que houve em 6 de abril de 1790 e foram aprovados com voto unânime dos cardeais e do próprio Pio VI, nosso predecessor, que decretou fossem inseridos no número dos milagres. Milagres realizados por sua intercessão. Este foi o primeiro milagre. Francesco Centineo Capizzi, um menino de 9 anos, da cidade de São Fratello, por causa de um projétil explodido de um fuzil, causou na garganta uma ferida tão grave que ele respirava através da traqueia. Ele respirava através da traqueia perfurada e não pela boca, sem que tivesse alguma esperança de cura, mas apenas uma relíquia de São Benedito foi posta sobre a garganta ferida. Imediatamente formou-se uma cicatriz e o menino sarou. O segundo milagre foi o seguinte: Filippo Scaglione, da cidade de São Fratello, desde o nascimento até a idade de 14 anos, sofria uma grave enfermidade nos pés, tanto que não podia estar de pé por suas forças, nem mover-se, muito menos caminhar. Tendo apenas implorado a ajuda do beato Benedito, viu diante de si um religioso da ordem de São Francisco, que o convidava a levantar-se e caminhar, porque já estava curado. Imediatamente, o menino, crendo que aquele religioso que ele tinha invocado, suplicado, obedeceu às suas palavras e levantou-se, e daquela hora em diante sempre caminhou perfeitamente. Opiniões de Pio VI a respeito da santidade do beato. Uma vez aprovados estes milagres, todos os cardeais da Sagrada Congregação dos Ritos unanimemente afirmaram ao nosso louvável predecessor Pio VI que o beato Benedito podia ser inserido no elenco dos santos. Finalmente, o mesmo Pio VI, após ter dirigido a Deus muitas preces e ter implorado a ajuda do Espírito Santo, no dia 14 de setembro do mesmo ano, declarou que o beato Benedito poderia ser inscrito no quadro dos santos e ordenou para publicar o decreto da sua canonização e quanto antes fosse celebrada. Visto que, aos anteriores e repetidos votos de muitos homens, foram acrescentadas de maneira insistente orações de todos os cidadãos sicilianos, de todas as classes sociais e, de modo particular, toda a Sagrada Família dos menores de São Francisco, nos fizeram chegar a esta conclusão. Depois disto, foram acolhidas todas as práticas que se devem levar a termo pela Sagrada Congregação dos Ritos. Parecia-nos justo dar o consenso definitivo
de canonização do Beato Benedito. Oração para invocar a divina ajuda. Portanto, segundo o costume da Santa Igreja Romana, no nosso consistório secreto de 26 de março anterior, o dileto filho Giulio Maria, titular de Santa Maria de Minerva, cardeal presbítero de Somália, nomeado prefeito da Congregação dos Sagrados Ritos, fez uma relação de todos os acontecimentos supracitados. Todos os demais cardeais deram o próprio beneplácito, a inscrição do Beato Benedito no elenco dos santos. Nós, no último 16 de abril, convocamos um público consistório, no qual o dileto filho Belisário Cristaldi, advogado da nossa magna sala consistorial, elogiou com eloquente discurso a excelente virtude e a santidade de vida de Benedito. Além disto, em um consistório semipúblico, realizado em nossa presença no dia 8 deste mês, foi consignada a todos aqueles os que quisessem exprimir seu voto à parte principal da vida, das virtudes e dos milagres do Beato Benedito, obtida com exatidão dos atos da Sagrada Congregação dos Ritos e já publicada, a fim de que externassem o próprio voto após estarem devidamente documentados. Todos os que estiveram presentes, os nossos veneráveis irmãos cardeais, patriarcas, os arcebispos e bispos, quais convocados por nós, haviam chegado a Roma das vizinhas dioceses, com unânime consenso, julgaram que o beato deveria ser inscrito no número dos santos. Nós determinamos que os votos de cada um fossem assinados de próprio punho e fossem recolhidos e guardados nos arquivos da Santa Romana Igreja. Ordenamos também de redigir os atos processuais a respeito de todas essas coisas. Solenemente, agradecemos a Deus, que se dignava, por meio de nosso ministério, honrar o servo dele, e estabelecemos o dia da canonização. Neste interim, exortamos a acrescentar as orações deles para obter a graça celeste do Espírito Santo e de inserir com perseverança nas esmolas e nos jejuns, para que Deus, autor de todo bem e Pai de todas as luzes, nos assistisse numa obra tão importante e nos guiasse nas nossas decisões. A canonização. Finalmente, completadas, segundo o rito, todas as práticas prescritas pelos sagrados cânones da ordem eclesiástica, hoje, domingo da Santíssima Trindade, com nossos irmãos cardeais da Romana Igreja, junto aos patriarcas, os arcebispos e bispos, os prelados da Cúria Romana, com os nossos ministros e familiares, juntamente com o clero secular e regular, com o rito da solene súplica, nos reunimos
na Basílica Vaticana do bem-aventurado Príncipe dos Apóstolos, esplendidamente adornada. Aqui, pela súplica apresentada, 1, 2, 3 vezes pelo nosso dileto filho Inácio Diego, do título de Santo Agostinho, Caracciolo da Sagrada Romana Igreja, cardeal presbítero e procurador em favor do decreto de canonização, após ter recitado as preces e cantado as ladainhas, invocado o Espírito Santo, a fim de que iluminasse nossa mente e preencha o nosso coração com a graça divina em honra da Santíssima e indivível Trindade, a exaltação da fé católica ao acréscimo da religião cristã. Com a autoridade do Senhor nosso Jesus Cristo, dos beatos apóstolos Pedro e Paulo, com o nosso divino poder, mais vezes implorado, e com o conselho e opinião dos arcebispos e dos bispos que residem em Roma, declaramos que o beato Benedito de São Filadelfo, riquíssimo de qualquer toda a virtude e pela glória dos milagres, deve ser declarado santo. Nós o inserimos no cano dos santos, juntamente a Francesco Caracciolo, a Ângela Mérici, a Coletta Boilê e a Jacinta Merescotti. E temos disposto que ele seja honrado e venerado por todos os cristãos, estabelecendo que, onde houver igrejas e altares nos quais sejam oferecidos, celebrados sacrifícios a Deus, se honre sua memória entre os santos confessores não pontífices no dia 4 de abril de cada ano. Com a mesma autoridade, temos concedido com misericórdia, em nome do Senhor, uma indulgência plenária de 7 anos e outras tantas quarentenas de jejuns ou de penitências obtidas em qualquer outro modo a todos os outros cristãos verdadeiramente arrependido, confessado e tendo comungado, e que a cada ano tenha visitado, na mesma festividade, o sepulcro onde repousa o corpo do santo. Realizadas as exigências, elevamos a Deus o hino de louvor e de exaltação para agradecer. E temos celebrado o sacrifício no altar-mor, em memória do mesmo Santo Benedito e dos outros 4 santos. Temos concedido também a indulgência plenária na fórmula costumeira da Igreja a todos os fiéis reunidos na celebração de tão grande solenidade, pois que vemos em São Benedito uma proteção que nos vem oferecida pelo céu. É justo que humildemente rendamos graças a Deus, suplicando que pelos méritos e pela intercessão de seu servo nos livre das angústias e das desgraças desta vida mortal, e neste modo se digne de nos cumular de sua graça celeste, com a qual possamos, no futuro, merecer a eterna felicidade dos santos.
expedição das cartas e qual confiança devem ter aqueles que as recebem. Tende-nos o mesmo cardeal procurador, pedido ele, digno de todo respeito, além de todos os atos que já foram enviados, para decretar uma perpétua validade de nossas cartas apostólicas, nos aconsentindo às justíssimas orações, quisemos que seja dada à imprensa e publicada esta nossa carta, a qual, por termo da lei, confirmamos todas e cada premissa, e além disso, estabelecendo, dando disposição, ordem, que as traduções ou cópias dela também sejam impressas, contando que subscritas por um tabelião público e providas do sigilo de uma pessoa reconhecida pela dignidade eclesiástica, tenham a mesma validade da presente carta, se forem exibidas ou mostradas, dadas ao público. Sanções penais. A ninguém seja lícito infringir ou com temerária audácia obstacular esta página da nossa definição, decreto, apostila, mandato, estatuto, relação e vontade. Se alguém ousar manchar-se desta culpa, saiba que incorrerá na ira de Deus onipotente e dos bem-aventurados São Pedro e São Paulo, seus apóstolos. Dado em Roma, São Pedro, 23 de junho do ano do Senhor, 1807, 8º ano de nosso pontificado. Papa Pio VII, da Católica Igreja, Bispo.